de outros povos. Então, ali em Ugarit, né, na Síria, ali perto de Alepo, perto de onde Cor. está a ilha de Chipre, ali, Aquele... amarelinha, se você vai mais para o leste, na costa, está escrito Ugarit. Tá. Essa cidade é importantíssima, né? Hoje chama Ras Shamra, mas na época era o reino de Ugarit. Ela é importantíssima porque esses caras, eles adoravam Baal, adoravam Asherá e adoravam vários deuses que são os deuses do território que foi ocupado pelos israelitas num certo período da história. Então, eles produziram listas de oferendas, tipo assim, olha, dia tal é dia de levar 5 novilhos, 3 medidas de trigo, um vinho, um vaso de azeite para Asherá no templo tal. Então você tem descrito assim, como é que os caras praticavam o culto deles, como é que eles falavam sobre Baal, o que eles falavam sobre Asherá, quem são esses caras? Porque a Bíblia não fala, não tem interesse em falar isso, né? Certo. Mas os caras falavam porque eram os deuses deles e não eram vistos por demônios como eles. Eram povos, gente normal. Tipo assim, todo lugar do mundo você tem pessoas que são pessoas ruins, pessoas que são boas, pessoas que querem dar ordem à bagunça, pessoas que querem bagunçar, certo? Certo. Então, assim, não era porque às vezes fica essa mentalidade também de que a gente meio que compra demais a retórica de um lado da história. Se eu pedir para um corintiano falar sobre palmeirense, você vai ter um certo lado, né? E o contrário, não dá para entender. Você quer entender o que é um palmeirense, você não vai perguntar para um corintiano. Exato. Você vai perguntar para o palmeirense, mas também não vai acreditar 100% do palmeirense porque ele vai exagerar. Aí você pergunta pro corintiano que vai falar os defeitos do palmeirense. Aí você pergunta pra um cara que não tem nada a ver, porque às vezes ele vai te dar outra perspectiva. Você tem que triangular, Claro. né? Pra você ter uma visão mais neutra. A Bíblia, ela não tem interesse em ser neutro em relação aos povos que adoram outros deuses. Eles estão condenando. Claro. Então a imagem que vai aparecer ali é de que os povos ali, sei lá, de Moab, de Amon, que são territórios ali em volta, são tipo perversos. Mas são caras, assim... Tem gente perversa em Israel, tem gente perversa fora dela. Cuidando dos seus interesses, né? Isso, e cada um fazendo o que acha que é o certo no sentido religioso. Tem gente adorando Yahvé, tem gente adorando Baal, tem gente adorando Asherá. Beleza. E aí o Ugarit você tem então esses caras adorando esses vários deuses. E aí a gente tem acesso por meio desses textos à mitologia, a parte das histórias mesmo. Então a gente sabe o que Baal fez, o que eles falavam sobre Baal. Porque Zeus, por exemplo, a gente sabe algumas histórias de que ele se transforma em um touro e engravida uma mulher. Tem a história lá de que ele derrota os titãs na guerra contra os titãs. A gente tem várias histórias sobre os deuses gregos, né? Agora, sobre Baal, a gente não tinha essas histórias até esses textos serem encontrados. E aí, em Ugarit, quais são os deuses? Qual que é a mitologia, por assim dizer, né? Você tem um deus primordial que chama El. E-L. E-L, que significa Deus. É a mesma, inclusive tem momentos na Bíblia em que você vai encontrar, se você ler no hebraico, você vai encontrar o termo El. A maioria do nome dos anjos termina em El, né? Isso. Gabriel. Isso. Miguel. Salatiel, Rafael, Miguel. São nomes que são nomes teofóricos, né? O que é um nome teofórico? É um nome que ele porta o nome de um deus. Então, por exemplo, Rafael é El, ou Deus, cura. Tá. Aí você tem Gabriel, Deus, o homem forte de Deus, ou Deus é meu homem forte. Então essa partícula Quem como Deus, não tem aquele... Tem, quem é como Deus, tem esse mesmo, mas eu não lembro qual que é. Não é Miguel? Pode ser. Dá uma olhada. Eu acho que o significado de anjo Miguel. Ou coloca quem é como Deus, quem como Deus. E você tem outros casos em que são nomes que têm o nome próprio de Deus. Então, por exemplo, Elias... esse tem os dois, inclusive. Elias é interessante, porque Elias é Eliarro. Eli é meu Deus, esse I no final é possessivo, né? Então é meu Deus. Yarro é o Javé. Então, meu Deus é Javé. Quem é como Deus? É o Miguel, né? Miguel. Então você tem, por exemplo, Itbaal, o rei da cidade de Tiro, de onde a Jezabel, das histórias da Bíblia. Sei. O pai da Jezabel, ele chamava Itbaal. Baal. Um nome teofórico, só que o Deus que está nesse nome não é nem El, nem Yahweh ou Yahvé, é Baal. Entendi. Você tem Lipti Ishtar, que é um nome mesopotâmico. Ishtar é uma deusa,
Lipt Ishtar é um nome teofórico que carrega o nome dessa deusa. Por aí Entendi. vai. É muito comum esse tipo de coisa, você dar um nome na antiguidade relacionado ao deus, né? Apolodoro, no grego, é o presente de Apolo. Heracles, que é o Hércules, né? É a glória de Hera, que é uma deusa. Então você tem esse... É muito comum essa questão de nomes teofóricos. E aí em Ugarit você tem esses caras que adoram esses deuses, e a estrutura desses deuses é a seguinte: você tem vários deuses. Você tem El, que é o primeiro, né? E você tem a esposa de El, que é Atirat, que é o que na Bíblia aparece como Asherá, ou como Azerá, né? Tem várias grafias, né? Mas você tem El e Asherá, é o pai e a mãe de todos os deuses. E aí você tem vários filhos de El e Asherá que são chamados de filhos de El, muitas vezes. Ou seja, os filhos de Deus, que é uma nomenclatura que a gente encontra na Bíblia também. Filhos de Deus, no Antigo Testamento, significa geralmente seres celestiais. Ah, é? É. Os filhos de Deus como anjos e não como Isso. os humanos? O termo filhos de Deus, ele tem um sentido praticamente único, por muito tempo, de filhos de deuses. Tipo assim, filho de peixe, peixinho é. Sei. Filho de El, Elim, que seria o plural, né? Então, deuses são. Então você tem essa forma de falar dos deuses coletivamente, que é filhos dos deuses. No caso de Ugarit, você tem os filhos de El. Tá. Ou filhos de Atirat, filhos da Sagrada, que é uma referência a Atirat, né? Essa deusa. Um desses filhos é Baal, que não é filho direto exatamente de El, porque ele é filho de Dagon, que é outro deus que também aparece na Bíblia. Mas você tem esses vários essa categoria filhos de El, ela inclui esses deuses, são Anat, vários outros deuses. Você tem Shapash, que é a deusa Sol. Você tem Yari, que é o deus Lua, que é meio que invertido, né, nos gêneros em relação ao português. Você tem Shalim e Shahar, que são a aurora e o amanhecer, né? Não, a aurora e o entardecer, né, e o crepúsculo. E por aí vai. Então você tem esses vários deuses que são os filhos desses pais, certo? É uma estrutura familiar mesmo. E dentro dessa estrutura familiar, você tem também os funcionários da família. Porque a casa da pessoa, na antiguidade, ela incorporava os funcionários. Então é tipo assim, estava integrado, o cara que era o administrador da casa, o cara que era o mensageiro, o cara que era um segurança, o exército, a proteção particular de uma família, era tipo a casa do cara, né? É como no Guerra dos Tronos, você tem, sei lá, a casa Stark, você tem a parte realmente que é a nobreza da coisa, mas você tem os servos daquela turma que também estão dentro, né, incorporados na estrutura de poder ali da casa Stark. Beleza. E aí, dentro dessa grande família de deuses expandida, que inclui funcionários, você tem os mensageiros, que são em ugarítico. O ugarítico é uma língua muito próxima do hebraico, né? São línguas semíticas. E quando você passa isso para o nosso alfabeto, ficaria as letras MLK. MLK. Que é exatamente a transliteração, né, a mudança para as letras do alfabeto latino do malar hebraico. Então, assim, a palavra para mensageiros em ugarítico é a mesma em hebraico e ugarítico. Tá. Então, os ugaríticos falavam em mensageiros, que eram deuses, só que são deuses menores na hierarquia, né? E eles tinham esse papel de levar mensagem, de servir como embaixadores. Eram deuses mais tipo. próximos dos humanos. Isso, fazer esse meio de campo, né? Os intermediários. Mas eles são deuses. Eles são chamados de Elim, né? Que são deuses, são chamados de filhos de Deus, e por aí vai. E você tem o exército dos deuses também, que são as hostes, né? Que isso aparece na Bíblia também, Senhor dos Exércitos. Esse título é um título que também remete a essa ideia de que você tem esses vários seres celestiais, que são seres menores, mas no contexto de Ugarit são chamados de deuses, só que são deuses menores.